Bora começar então, pessoal, senão a gente pode extravasar um pouco o nosso tempo aqui. Aí, conforme o pessoal for entrando, eu vou aceitando, mas só para a gente ficar no tempo certinho. Muito Bora lá. bem, antes da gente começar o nosso tema, eu quero contar para vocês um pouquinho do que é a Coru, tá? Nós somos uma universidade as a service, então a gente acelera empresas e pessoas. Então, nós temos aí algumas torres de atuação que eu vou explicar para vocês quais são, tá? Mas antes disso, eu quero mostrar para vocês, dentro da torre, das nossas torres, quem a gente já atendeu. Então, são mais de 30 grandes nomes aí que já contaram com a gente. Em tecnologia, a gente já atendeu Boticário, Food, Ambev. Na torre de Growth, nós já atendemos Desktop, Cogna, né, de pessoas e performance, Alpargatas, Eletromídia, entre outras empresas. Muito bem. E quais são as nossas torres de atuação, tá? Nós atendemos aí na torre de tecnologia, com upskilling, reskilling, né, de B2C a B2B, né, nos cursos de engenharia de software, mobile, engenharia ou ciência e análise de dados e também produtos digitais, tá? Nós fazemos em loco ou tanto o B2C direto ali no nosso hub em Campinas, tá bom? Na torre de growth atendemos o B2B, vendas, e o B2C também, Customer Success, CX e Marketing no B2C e no B2B, tá bom? Né? Para a nossa torre de pessoas e performance, nós temos aí um dos carro-chefes, que é liderança, diversidade e inclusão, do censo ou o desenho de diversidade e inclusão dentro das organizações, gestão de pessoas e também soft skill. E para 2024, a gente está começando aí com a torre de indústria e operações. Muito bem, aqui são os nossos fundadores, né? Vocês já devem conhecer, Daniel Spolaor, nosso CEO, né? Raíssa Florence, que está na torre de Growth, encabeçando a torre de Growth, né? Priscila Costa em operações e Lucas Santiago, nosso CTO. E antes da gente começar logo o nosso tema, quero dizer que as Eles vão inscrições do falar nosso curso de de desenvolvimento. aceleração de RH, né, ele já está aberto. Quem quiser, Não né, tá fazer a falando. inscrição, né, Eu tinha esse te tema, mandado. peraí, deixa eu Eu só sei. mutar aqui, ó. Esse tema que a gente vai tratar hoje, justamente, também é um dos temas que a gente trata no nosso curso, né? Aqui estão as carinhas dos nossos professores e mentores, talvez você conheçam aí esses nomes de potência aí no Brasil, tá? Então tem o QR Code, se alguém quiser fazer a inscrição ou quiser me chamar para saber um pouco mais, estarei aqui à disposição. Bora para o nosso tema, hoje tem pessoas ilustres aqui, né? Eu vou passar a palavra para o Lucas Niemeyer, ele que vai fazer a mediação do nosso bate-papo de hoje e com as convidadas, né, a Juliana Junqueira, cuida de carreira, e também Development Manager da Neon, e a Camila Marque, que cuida de People Development na XP. Muito obrigado, meninas, pelo tempo de vocês. Lucas, com você. Boa, vamos lá. Gente, primeiro, boa tarde. Super feliz aí com o convite de estar mediando essas conversas ao longo do mês, né? Na licença do Dani, que está lá com a Helena. Gente, acho que esse é um dos poderes da comunidade, né? No fim do dia, acho que é mais sobre a gente trocar informação, a gente estar junto aqui. Não importa muito quem está mediando esse papo, né? Quem vai brilhar hoje é a Ju e a Cami ali nas respostas, mas quanto mais a gente interagir, acho que mais a gente aproveita. E outra coisa, acho que só comentar do curso aí, muito legal. Eu falei um pouquinho no outro papo, né? Acompanhei um pouco desse desenvolvimento desde o começo e tem poucos cursos de RH que eu de verdade recomendo, assim. Então, acho bem legal para quem estiver procurando alguma formação em aprofundar na área de people, acho que é um que realmente vale a pena. Mas vamos lá. Primeiro, acho que vale a pena vocês se apresentarem, né? Não sei se Cami ou Ju querem começar. Pode ser, Posso pessoal. Quando Vai eu lá. vejo. Foi você. Então tá bom. Bom, eu sou a Juliana, mas aqui na Neon todo mundo já me chama de JJ, então mudei um pouco, assim, meu alter ego profissional agora é JJ, então podem me chamar assim, sem nenhum problema. Eu sou engenheira mecânica, me aventurando nesse mundo de RH, como, né, o Samu falou, hoje eu atuo como gerente de carreira e desenvolvimento na Neon. Já estive na Ambev, é daí que eu tenho minha conexão, né, com o Lucas, a gente já trabalhou juntos na cervejaria Rio de Janeiro.
Sou muito apaixonada por explorar coisas novas, então sou uma pessoa muito curiosa. Eu vivo tentando encontrar, conhecer novos lugares, restaurantes, cultura. Recentemente eu estava na Amazônia, e eu acabo sempre trazendo muito disso também para minha vida profissional. Então é aquela louca do sprint, assim, tudo que eu posso fazer de trazer colaboração, envolver mais as pessoas no debate, eu faço isso com muito amor. E eu estou muito animada aqui para compartilhar minhas experiências, meu conhecimento e aprender com cada um de vocês, especialmente com a Cá. Muito bom, prazer estar aqui, turma. Eu sou a Cami, trabalho aqui no time de gente da XP, faço 8 anos de empresa em 2 semanas, então estou um tempinho já aqui. Já fiz um pouco de tudo dentro da RH da XP, já fui recrutamento, já fui é, generalista, já resolvi muito problema e há mais ou menos 2 anos eu estou à frente do escopo de desenvolvimento, bastante focado em liderança, mas ganhando maturidade ali, agora mais recentemente expandindo para outras frentes também, desenvolvimento técnico, de contribuidor individual. E animada aqui com o papo, super feliz com o convite. Tenho também conversado bastante com a Coru recentemente, então são parceiros que a gente espera estreitar relacionamento em breve. Muito bom. Legal, gente. Acho que é muito incrível a história de vocês e vocês tendo passado um pouquinho de tudo. Acho que vai dar para linkar bem essa temática que é tão importante, né? E aí acho que para a gente começar, eu lembro, eu estava nessa pesquisa ali, né? O que a galera mais queria ver, assuntos críticos, etc., prioridades. E essa pesquisa da Coro, que rolou mais recente ali no nosso grupo, inclusive, pareceu que 93% das empresas estão preocupadas com formação de liderança, né? E eu lembro que eu printei isso e mandei pro meu chefe, falei, ó, viu, estamos fazendo certo, também estamos preocupados com isso. Mas aí eu queria aproveitar e ouvir um pouquinho, assim, se é o caso, Cami, dentro da realidade de vocês, né? Formação de liderança é o foco, por que que é o foco? Excelente, Lu. Acho que quando eu vim para assumir o desafio de desenvolvimento foi para estruturar a área, né? A gente tinha. A cultura da XP ela sempre foi muito do aprender na prática, né? Uma empresa que cresceu, não sei se todo mundo conhece a história, mas começou com uma salinha de 20 pessoas trabalhando, foi crescendo organicamente até chegar nos 7 mil colaboradores que a gente tem hoje. E até uns 6, 8 anos atrás, era um desenvolvimento bem, né, uma pessoa passando para outra, passando para outra, passando para outra. E a gente chegou num tamanho que a gente falou, tá bom, não dá mais para a gente contar só com o orgânico, a gente vai ter que ajudar o nosso time a se desenvolver também por meio de iniciativas formais de desenvolvimento. E aí a gente falou, então vamos, né, organizar uma área de desenvolvimento para começar a desenvolver os nossos líderes, e aí por que o líder, né? Porque parte muito do papel que a gente estabeleceu para o líder aqui dentro da XP, que é desenvolver, que é entregar resultado por meio de outras pessoas. Então, o líder assumindo essa posição na XP, ele deixa de ser, né, um contribuidor individual que entrega resultados, que é responsável só pelos seus resultados e é responsável pelos resultados de outras pessoas. E a forma como a gente imagina escalar a entrega de resultado, o impacto que a gente causa no mercado. E a gente começou a estruturar o desafio de desenvolvimento de liderança pela estruturação de qual que é o papel do líder na empresa, né? Então a gente definiu qual seria o papel do líder na XP, que é entregar o resultado por meio de outras pessoas, e entendeu também quais seriam os perfis de liderança que a gente teria dentro da XP, né? E aí a gente quebrou os nossos líderes em clusters. O cluster do líder que lidera contribuidores individuais, o cluster do líder que lidera outros líderes e o cluster dos líderes executivos. E a gente foi entendendo que eles têm papéis complementares dentro da estrutura da XP, né? E que o Mafra, que é o nosso CEO hoje, ele é um líder, mas ele é diferente o papel dele dentro da estrutura, é diferente do papel da Cami, que lidera contribuidores individuais, mas ambos são líderes. E como que a gente entende o que é papel de cada um, o que é o principal gap que a gente quer desenvolver em cada um desses clusters e depois parte para aí sim pensar nos objetos de aprendizagem, nas iniciativas que a gente vai usar para desenvolver esses nossos líderes, que hoje giram em torno de mais ou menos 1.000 líderes dentro dos 7 mil colaboradores. Então, foco sim em desenvolvimento da liderança
por acreditar que eles são as pessoas que vão, né, dar escala para tudo que a gente for fazer aqui dentro da companhia, né? Cada líder como responsável por impactar o teu time e aí dessa forma escalando todas as mensagens que a gente gostaria de passar como empresa. Respondi? Muito legal, respondeu, claro. E, ô Ju, deixa eu puxar esse gancho, inclusive. Eu acho que a gente passou por um momento muito complicado, né? Acho que agora com adaptações culturais, pandemia, remoto, híbrido, etc., tem um monte de discussão, né, nesse meio do caminho ali, e parece que o treinamento e desenvolvimento, em particular, esse negócio da capacitação da liderança, ficou meio de lado, assim, às vezes, né? Dependendo das necessidades do RH daquele momento. Como que isso tá lá na Neon? Como que isso vem sendo conduzido? Boa. Eu acho que tem até um ponto antes, né, de eu trazer da Neon, que eu acho que quando a gente fala que o desenvolvimento da liderança ficou um pouco de lado, talvez seja porque naquele momento ali da pandemia, a gente precisava desse líder acolhendo tanto. Era um momento de tanta transformação e a transformação ela passa pela liderança, né? Então eu imagino como que devia, né? Pensando aqui, a galera estava super tomada de trabalho. Era também muito complicado, é meio tricky assim, né? A gente equilibrar, né, esse líder que precisava gastar energia para se desenvolver, mas também estava sendo muito demandado do acolhimento, da proximidade do time ali, do fazer e acontecer, né? Então eu acho que a gente passou por um momento de fato mais delicado há um tempo atrás e isso a pandemia acabou dissolvendo um pouco do quanto de energia que a gente colocava na liderança, mas até agora contribuindo um pouco de como a gente está na Neon, acho que a gente tem sido muito intencional no desenvolvimento da liderança, a gente está justamente nesse movimento de aceleração dos programas para esse público. E até complementando, né, o que a Cami trouxe, hoje a gente acredita muito que o talento é o nosso maior criador de valor de uma organização. Então, a gente precisa investir nessa liderança que é robusta, que é capaz de criar essas estratégias que vão gerar impacto para o nosso negócio, para o nosso business, né? Vai ajudar a levar a barra, vai setar a excelência, vai fortalecer os nossos processos. E a gente entende que a liderança tem esse papel crucial. Hoje, quando a gente pensa na Neon, grande parte dos nossos esforços estão dentro do desenvolvimento da liderança e a gente tem tentado se basear principalmente em 3 pilares. Complementa muito com o que a Cami trouxe, da gente pensar nas personas, que a gente também divide em níveis, então o nível de entrada da liderança, o middle management e a galera que também está no executivo. Mas para trazer um outro olhar também complementar, a gente também se baseia em 3 pilares quando a gente pensa nesses programas, que é o fortalecimento dessa primeira liderança, então garantir que tenha uma nitidez do que é esperado e consiga trazer esse equilíbrio de navegar entre pessoas e negócios. A gente tem um segundo pilar que vai estar abarcando muito desse middle management e parte desse grupo executivo, né? Na verdade, o grupo executivo como um todo, que é esse desenvolvimento da liderança do presente. Então, como é que a gente potencializa a nossa cultura de alta performance, mas com um olhar mais de fornecer repertório para esse autodesenvolvimento e que a pessoa consiga entender, com base nas suas fortalezas, nos gaps, ações mais personalizadas para maximizar a sua capacidade. Assim, a gente entende que, num primeiro momento, a gente, dentro do onboarding, no fortalecimento da primeira liderança, eu preciso fornecer mais esse guide do que é esperado. Num segundo, já tem uma personalização, né? Eu já entendo como funciona a Neon e tem agora coisas específicas que eu preciso desenvolver de acordo com os meus desafios. Então, a gente trabalha muito nosso middle management, né? E o level executivo dessa forma mais personalizada. E um último pilar que é criar essa liderança do futuro. Então, como que a gente gera desenvolvimento intencional para talentos plurais, né, mais diversos? Então, como a gente capacita e aumenta a representatividade de mulheres, de pessoas negras na nossa liderança? Então, a gente hoje vem se baseando principalmente nisso. E um ponto que para mim é muito importante e que eu defendo muito é que não adianta a gente olhar só e de uma forma muito exclusiva para o desenvolvimento desses programas, assim. Gerar transformação profunda na liderança, a gente tem que ter bem um olhar de change management mesmo, sabe? Então, tem que pensar nesse pilar de comportamento, que é o que é esperado, né? Acho que o primeiro passo, até antes da gente pensar no programa de liderança, é pensar o que a gente espera desse líder. Então, trazer a cultura, né, como pano de fundo, as competências que a gente espera por cada nível, é fundamental para a gente passar para esse papel de sistema, de como a gente assegura, e aí eu acho que entra o nosso papel aqui, né, meu e da Cami, de como a gente gera programas que de fato desenvolvem a nossa liderança, mas como ela é avaliada, porque se eu ensino uma coisa, mas ela é cobrada por outra, não adianta, né? Se eu falo para ela que ela tem que dar feedback, mas chega num momento de GT, né, de avaliação de talentos, ela é cobrada exclusivamente pelo que ela entrega e não é relevante o quanto que ela atuou do engajamento do time,
aquilo não vai ser internalizado, não vai ser absorvido. Então, todos esses outros papéis, né, dentro da jornada do colaborador também precisam entrar de forma conjunta dentro desse desenvolvimento como um todo. E aí a gente passa para essa última fase, que é falar dos rituais, pensar nesses artefatos que vão fundamentar essa transformação. Então, aqui na Neon, a gente tem tentado cada vez mais conectar o desenvolvimento da liderança de um olhar muito holístico, assim, quase que essa cultura mesmo. Vamos pensar que existe uma cultura para a liderança, e dentro desses pilares, como a gente pode atuar para garantir que ela se enraize, assim, dentro, né, dos nossos processos. E Lu, você tá sem Você tá no microfone. mudo. Mudou. É. Foi começar a falar, não muda mais. Não, mas acho que antes de te perguntar outra coisa, Cami, eu vou dar meus 2 centavos aqui. Acho que esse é um negócio que formação de liderança é muito desafiador, né? E acho que dependendo do tamanho de empresa é um negócio muito diferente, né? Eu trabalhei na Ambev 7 anos e aí vim para uma startup, né? Tem 100 pessoas, assim, mais ou menos. Mas a gente começou, talvez, a maior parte da estruturação do programa de formação do time pela liderança também. O primeiro ano foi um ano todo para falar de cultura, então a gente fala que a gente tem uma matriz cultural e ele era quase que um momento para as pessoas se reconhecerem como pares, se sentirem participando da estratégia e ouvidas pela CEO, que era a pessoa que mais ou menos conduzia todos os momentos ali de treinamento, etc. E era isso, assim, agora a gente está passando por uma segunda step, assim, porque eu acho que principalmente C-level, né, tem um desafio muito grande, porque normalmente essas pessoas se sentem meio sozinhas, né, não abraçadas pelos programas de liderança. E aí, um negócio que a gente fez esse ano, eu acho que a gente acertou um pouco a mão, a gente criou um programa para a diretoria dividido em 2 frentes, assim, né, um advisory técnico, então, basicamente, mentorias técnicas mesmo dos desafios que eles têm, linkado com uma parte de mentoria comportamental e relação com o time. Então, na mentoria comportamental, é um facilitador mesmo, voltado para comportamentos, competências socioemocionais, que vai ter momentos de interação só com o diretor, só com o time, momentos em conjunto, e a gente facilitar algumas conversas difíceis de acontecer às vezes, né? E acho que, puxando o gancho aí de vocês de empresas um pouco maiores para empresas menores, né? Várias vezes é um desafio dessa liderança que é júnior, está ocupando uma posição, às vezes, de construir um negócio, não sabe direito por onde se guiar, para quem que pergunta, desafios parecidos, se sente meio sozinha, né? Porque não pode perguntar para o time, porque em algum sentido está numa posição de se sente, né? Numa posição de que não pode dividir, enfim. E você, Cami, como que é aí na XP, dado que a Ju explicou bem aí como é que funciona na Neon? Boa. Como que a gente estruturou e vem querendo reforçar, né, agora os nossos programas de liderança? 2023 foi um ano que a gente tratou um backlog de líderes que não tinham nenhuma iniciativa de desenvolvimento focada neles até então, né? Então a gente criou uma academia de líderes para nivelar conhecimento com todos os nossos líderes sobre o que é esperado deles, acho que alguém tem com, desculpa, que eu me desconcentro muito fácil. Tem o microfone aberto. A gente fez uma academia de líderes, então, para nivelar conhecimento de todos os líderes em relação ao que é esperado deles como líderes dentro da companhia. E aí a gente basicamente passou por todas as práticas da agenda do líder com os nossos quase 1.000 líderes em 2023. Desde esse ano, a gente, tendo tratado esse backlog pela primeira vez, a gente quebrou essa academia agora em alguns programas um pouco mais nichados. Então, todos os novos líderes, seja contratado de fora ou promovidos para a função, passam por um onboarding do líder, que tem uma sessão online, depois são 2 dias de encontro presencial, para a gente reforçar o papel do líder e habilitar o líder a executar o papel dele. É uma visão mais holística de tudo que ele pode ter contato como líder em relação a processos, ferramentas, responsabilidade e tudo mais. E a gente, a partir, né, depois desse onboarding, ele entra numa jornada contínua de desenvolvimento. E aí, o que a gente faz, tá? A ideia é desenvolver competências continuamente do líder, sendo que essas competências ele vai usar para executar essa agenda que é esperada dele.
Então, dentro dessa agenda, tenho práticas de gente, que vão desde desenvolver o time, recrutar, avaliar, tomar decisões sobre pessoas, de movimentação e etc. E práticas de gestão do negócio, que vai desde, tipo, mensuração de resultado, construção de plano de ação, acompanhamento desse resultado, enfim, definição da estratégia, comunicação da estratégia. Então, continuamente, dentro dos meus programas de liderança, eu desenvolvo competências para que o líder consiga executar o que eu estou esperando dele nessa agenda. E aí a gente quebra os programas por cluster de liderança. Então, para o nível de líder de contribuidor individual, que é o líder mais júnior, entre aspas, né, que lidera só apenas contribuidores individuais, a gente tem a nossa academia de líderes. Para líderes de líderes, eu tenho a academia de líder de líder. E para o líder executivo, eu tenho um programa que a gente chama de Exponential. Os líderes executivos são a camada mais sênior de líderes que reportam para os nossos diretores. E aí, no Exponential, a gente entrou num nível individual de personalização de desenvolvimento. Então, eu entendi quais que são os gaps de todos os meus líderes executivos, e a partir de então, a gente está propondo soluções e fazendo acompanhamento com o BP e com o diretor sobre essas soluções que foram recomendadas para esses líderes executivos, porque tem gente que precisa desenvolver liderança, tem gente que precisa desenvolver comunicação, tem gente que precisa desenvolver, putz, que a gente fez um move para um negócio novo, então a pessoa muito boa em problem solving, é um líder tipo, bastante sênior e com muito histórico de XP, a gente tirou ele de um produto, colocou em outro, ele tem que desenvolver tecnicamente naquele novo produto. Então, a gente foi entendendo que é importante, sim, eles terem uma jornada de desenvolvimento como grupo, para falar de temas que são comuns de desenvolvimento a todos eles, mas no Exponential, que é esse programa voltado para líderes executivos, é uma parte menor que eles estão todos juntos, e essa parte que eles estão todos juntos é muito mais para alinhamento de estratégia, para comunicação de informações importantes, para eles se relacionarem, se conhecerem, capturarem sinergias, a gente proporciona momentos de interação entre eles, e o desenvolvimento é mais individual mesmo. Então, para é um curso assíncrono de uma top school fora do Brasil, para outro uma mentoria, um coaching de comunicação, para outro sei lá, uma mentoria com um CFO foda do mercado. Então, tem diferentes soluções a depender do ponto de desenvolvimento dos meus líderes executivos, que hoje são em torno de 50 a 60 líderes. E aí é natural, né, que quanto mais sênior seja o cluster de liderança, mais personalizado é o treinamento, quanto mais júnior, maior o volume de pessoas eu tenho, então mais massificado, né, fica o treinamento. E aí agora a gente vai começar também a propor essa solução de desenvolvimento individual para os diretores, que hoje, como você falou, né, Lucas, eles ficam um pouco mais negligenciados, eles vão mais por conta e tal, e a gente quer dar esse próximo passo para poder ajudá-los a encontrar as melhores soluções para eles se desenvolverem também. E também para estarem mais preparados para desenvolver os seus sucessores, enfim. Tem um ponto super interessante aqui de desafio, que é da implementação da cultura de desenvolvimento, né? Que enquanto esses líderes não valorizarem o seu próprio desenvolvimento, dificilmente a gente consegue descer essa cultura para outros níveis, né? Então, indiretamente, desenvolvendo os nossos líderes, a gente também quer passar esse exemplo de desenvolvimento para os outros times, né? Que acho que entra um pouco naquele ponto de por que começar pela liderança também, né? Sim, total. E eu achei muito legal também que você falou explicitamente na tua fala o líder de líderes, o líder executivo. E, cara, esse é um conteúdo, ele é bem antigo, assim, acho pouco provável que tenha alguém que talvez nunca leu ou nunca ouviu falar no pipeline de liderança, mas eu acho que ele é muito negligenciado e, cara, 100% dos bons programas que eu vejo falando de formação de liderança passam por entender quais são os desafios de cada transição de liderança e tentar preparar as pessoas para isso, né? Quando a gente foi começar a desenvolver aqui no Intel, foi a mesma coisa, a gente se inspirou bastante no pipeline de liderança do Rancharan. Quando eu penso sobre avaliação de desempenho na Ambev, modelo de avaliação de competência, a galera dividir entre líder de si, líder de outros líderes de líderes.
E é super legal, acho que esse conteúdo, só puxando esse gancho. E aí, gente, acho que antes de abrir para perguntas de vocês todos, que eu acho que é mais interessante do que eu ficar aqui perguntando, eu queria, na verdade, fazer mais uma pergunta. Aí eu baguncei todo o roteiro, não tem problema. É, mas eu queria ouvir um pouquinho de vocês, e aí de vocês duas, sobre orçamento, né? Hum. Quanto de dinheiro vocês têm? Vocês botam dinheiro aonde? É na formação técnica, é na formação comportamental, é para liderança, não é para liderança? Boa. Quer começar, Ju? Pode ser. Bom, acho que até para embasar um pouco disso, tem uma frase de um livro novo que a Rô, né, nossa CHRO, que dividiu muito com a gente. Acho que se chama The Differentiated Workforce. Em inglês, depois eu mando aqui. Mas uma coisa que ficou muito como base quando a gente tomou o gerenciamento desse orçamento é que ele fala muito sobre. Primeiro, ele fala que a gente não está numa guerra por talentos, a gente tem que estar numa guerra com talentos. E com isso, muitas vezes as organizações investem demais, de uma forma muito ampla, e aí acaba investindo de menos em talentos que são muito potenciais e estratégicos, porque dissolve muito, né, a grana quando a gente distribui, quando a gente pensa em volumetria e não de uma forma estratégica. E aí, com esse pano de fundo, a gente pensou muito dentro do como a gente ia atuar no nosso orçamento de aprendizagem. Hoje, 45% mais ou menos desse orçamento está indo para programas de liderança. E aí a gente determina quem vai ser as prioridades, né, priorização nominalmente desse orçamento, usando a avaliação de desempenho. Aqui a gente mapeia quem são as pessoas-chave e quais são as posições-chave para o nosso negócio, tanto pensando em posições que são essenciais para manter o business rodando, mas também as posições que são muito estratégicas, que pensando nos nossos OKRs, né, nos nossos KPIs, essas posições são extremamente relevantes para a gente realizar aquela entrega. E aí, com esses dados, eu consigo ser muito mais assertiva em quem eu devo priorizar para o meu desenvolvimento. E aí, a gente também traz dados de diversidade e dados de engajamento, né? Então, se eu tenho uma pessoa de baixo engajamento, é alguém que eu quero reter, eu também vou priorizar. Então, a gente se baseia nesses critérios. E hoje, os outros 55%, né, desse orçamento, a gente acaba alocando de uma forma mais pluralizada dentro de plataforma de aprendizagem, cursos de idiomas, né? A Neon hoje é uma empresa que está se tornando cada vez mais global. A gente fala do nosso Neon em todo canto, né? Então, a gente tem expandido o nosso negócio, a gente já tem um ponto focal lá em São Francisco. E aí, trabalhar o idioma ficou muito necessário, né? Tanto eles aprenderem português, que a gente dá esse suporte, quanto grande parte aqui também aprender inglês para conseguir fluir melhor essa comunicação. E uma outra parte muito legal que a gente vem fazendo é esse movimento de personalização, muito alinhado até com o que a Cami trouxe. Quando a gente pensou nas nossas premissas de aprendizagem lá no passado, a gente tentou trazer o máximo de personalização e de individualidade, assim, para pensar nesses programas. Com exceção desse primeiro ali, que é o onboarding de liderança, todos os outros programas que a gente tem hoje são com base de um assessment. Então, todas as pessoas que participam, a gente tem mais de 80 pessoas hoje em programas, a ANEL é bem menor, né? Tem 1.000 e poucos colaboradores, mais de 86 pessoas que estão hoje em programas de mentoria e de coaching, e todas fazem previamente um assessment para entender com profundidade as suas fortalezas, os seus gaps, e alinhar isso, né, com qual é a habilidade que precisa para alcançar algum objetivo do negócio. A gente queria trazer muito esse objetivo claro, esse valor claro. A gente queria tentar trazer cada vez menos um olhar de palestra e muito mais esse prático, né, exemplos do mundo real que aquela pessoa vive. Então, a gente mudou um pouco, a gente está testando uma nova forma, onde grande parte dos nossos programas são voltados para mentoria e para coaching. E aí, essa ferramenta de assessment foi muito essencial para a gente, porque ela tem ajudado a gente a se tornar cada vez mais data-driven. Não só em desenvolvimento, mas a gente vê isso escalando para outras partes, né? Por exemplo, pensando em alocação de talentos. Se eu entendo muito bem o desenvolvimento, as habilidades que aquela posição precisa, e eu tenho isso, né, mapeado de grande parte da organização, eu consigo alocar esses talentos e potencializar, né, aquilo que eles têm de melhor dentro da alocação que eles estão. Então, uma parte também a gente está destinando a trazer essa plataforma que tem nos ajudado muito a desenvolver programas mais personalizados e eventos pontuais, assim, ao longo do semestre. Qual que é o nome da plataforma, João? Não sei se vocês É podem a falar. Mindsight. Ah, tá. Legal. E você, Cami? Boa.
Aqui eu acho que ainda mais focado em liderança, tá? Hoje, mais ou menos 80% do orçamento está voltado para desenvolvimento de líderes, muito carregado pela personalização. Quando você entra na personalização, né, você vai para um valor de um coaching executivo, para um curso em dólar fora do país, o orçamento ele acaba pesando mais nesse ponto. E aí, os outros 20%, como que a gente está propondo aqui a estruturação, tá? A gente tem uma política de desenvolvimento para que os contribuidores individuais, né, que é a maioria do público da XP, eles possam usar um orçamento centralizado no time de gente para desenvolvimento individual, de acordo com diretrizes dessa política. E aí essa política ela distribui até X% do valor do treinamento, a depender de senioridade, de performance, etc. Então, para a liderança, a gente paga a maior parte dos treinamentos, e para contribuidor individual, a gente tem uma política de reembolso ou coparticipação ali no investimento dessas iniciativas, tá? Mas a gente ainda foca muito no desenvolvimento de líderes. E uma forma daí de destravar e tentar fechar esse gap do desenvolvimento de contribuidores individuais é pelos multiplicadores internos, né? Então a gente usa muito isso. Usa as pessoas que têm algum conhecimento ou técnico, ou são referências em algum comportamento, alguma habilidade, alguma competência, e multiplica internamente, que também tem muito valor, né? A gente são pessoas que daí se conhecem, se entendem o contexto e os desafios que elas compartilham, então isso é uma ferramenta de graça, que não é de graça, mas que, enfim, é uma boa alavanca aqui para desenvolvimento de contribuidor individual. Boa, legal. Gente, vamos abrir para perguntas de vocês aí. Quem que quer ser o primeiro? Eu quero fazer uma pergunta. Vai lá. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Tô adorando o Bench aqui, muito bacana. Esse ano nós estamos iniciando aqui, né? Eu sou analista de aprendizagem e desenvolvimento, aqui eu faço parte de um grupo de distribuição farmacêutica no Rio de Janeiro. Então, esse ano a gente está estruturando um programa de desenvolvimento para liderança. E aí, quando a gente olha para a empresa, né, para os times como um todo, a gente fala muito de como medir os resultados, né? E para a liderança, né? Como é que vocês fazem, né, esse controle? Como medir os resultados aí de todos os treinamentos, capacitações que vocês fornecem para os times, para os gestores, aliás? Bom, eu posso começar. A gente usa alguns indicadores para medir a reação das pessoas em relação à iniciativa, né? Então, eu olho para aderência, eu olho para NPS, satisfação com os conteúdos, com os facilitadores e etc. Mas isso, de fato, não pega o impacto que esse treinamento está causando lá na ponta, né? E aí, o que a gente acompanha também é engajamento dos times, daqueles líderes que a gente desenvolve. Então, eu tento olhar para o índice de engajamento, que é, enfim, uma pesquisa que a gente roda aqui bimestralmente, e até turnover e qualitativamente satisfação do time com os líderes, né? Acho que esse é um desafio. Se alguém tiver, estou até curiosa agora também para a pergunta, para ver o que eu vou responder, mas é um dos principais desafios aqui para a gente. E não é nem para provar o valor do treinamento, porque eu acho que é meio que no-brainer que, né, a pessoa se desenvolvendo, ela vai entregar um melhor resultado na ponta, e pode ser que isso não seja hoje, mas né, em algum momento na jornada dela. Mas essa relação, fiz o treinamento e por isso, né, consegui fazer tal coisa, etc. A gente consegue em alguns poucos cases, assim, por exemplo, a gente teve um treinamento em que a gente falou muito sobre sistema de gestão de resultado, e aí isso no nível de diretoria, né? E aí isso fez com que a gente implementasse um novo sistema de gestão de resultado na XP. Então, tem alguns cases que, tipo, o treinamento provocou alguma mudança na empresa que foi nítida e foi um deparo claro.
mas a maior parte a gente mede reação, a experiência e depois como que o time está engajado, né? E aí, índice de engajamento, turnover, pulso, enfim, algumas pesquisas relacionadas ao time em relação ao líder. E também a gente acompanha a performance dos líderes no ciclo de gente. Mas aí vai ficando cada vez mais indireto o impacto do treinamento, né? Total, até contribuindo aqui também. É realmente muito desafiador, assim. Eu lembro que quando eu cheguei aqui na Neon, a gente ficou pensando, cara, como que a gente mede? É, Não vai fugir muito do que você respondeu. Eu acho que tem um olhar de experiência que é sempre muito importante para a gente entender o nível do programa em si, né? Da qualidade do programa que a gente está desenvolvendo. Então, acompanhar o NPS do programa, o nível de quebra que a gente tem durante o programa, quantas pessoas estão continuamente, né, seguem, ainda mais se é uma trilha, tem, sei lá, 6 encontros lá no início, o nível de engajamento, quando a gente chega no final da trilha, se isso se permanece, e manter isso é muito difícil, né? Lançar um programa é complicado, mas é o mais fácil. Manter ele até o final com qualidade barra alta e gerar resultado é que é o grande desafio que a gente tem. E quando a gente pensa, né, nos indicadores, aqui a gente está falando do indicador de experiência, mas os indicadores de impacto vão muito em linha também. Então, a gente acompanha hoje a parte de retenção e turnover das pessoas que participam, porque a gente entende como um reconhecimento e um investimento que a gente está colocando nesse talento. Então, a gente olha se esse talento ele está ficando dentro da organização e se a gente está evoluindo ele também em termos de trilha. Então, principalmente programas que eu tenho focais de representação de pessoas negras e mulheres, a gente acompanha se teve algum movimento. Essa pessoa ganhou um aumento, ela foi promovida. Óbvio que aqui também, mesma coisa, é muito indireto o link, né? Acho que lá atrás, voltando ao que eu tinha comentado, é por isso que é tão importante não fazer esse movimento isolado. Se a gente tem hoje um problema cultural dentro da nossa liderança, da organização que você está, usar o programa de desenvolvimento é um dos artefatos que você vai ter. Ele sozinho não vai resolver. Você vai precisar mexer na trilha como um todo para conseguir gerar movimento de fato. Então, a gente acompanha essa trilha, a performance, se for promovido, se ganhou algum momento nesse sentido. A gente aqui tem um pulso específico para a liderança, que é você responder diretamente, se você indica o seu líder a outras pessoas. E é essa parte do nosso pulso que a gente acompanha e vê se tem uma evolução, né? Então, foi uma forma que a gente encontrou. Óbvio que o INPS geral também é muito importante, porque aí a gente vê esse impacto no todo, né? Mas a gente também individualmente acompanha esse LNPS, né? Que é o Net Score da liderança em específico, para ver se a gente tem alguma evolução das pessoas que participam e no time, né? A percepção do time quanto a isso. E por último, é esse olhar mesmo de representação, por exemplo, dentro de diversidade. Então, hoje eu tenho 2 programas acontecendo. E eu tenho um número de mulheres, pessoas negras dentro da liderança. Como que eu vou terminar, né? Daqui a 1 ciclo, 2 ciclos, eu vejo uma evolução um crescimento, né, dessa representatividade ou não? Para eu entender se o investimento que eu estou fazendo em diversidade também está tô recebendo respostas positivas do negócio. Legal. E tem um negócio, eu acho que isso é uma dor de 100% das pessoas, né, que cuida de treinamento e desenvolvimento, né? Como é que eu calculo o ROI? Como é que eu sei se valeu a pena ou se não valeu a pena no Zilhão de final do dia? artigos que, né, É, no fim das contas, a gente vai. nunca dão nada. Gente, Eu acho que tem 2 coisas, assim, que eu acho que eu vejo que tem funcionado bem, assim, no modelo de treinamento e desenvolvimento, que eu tenho visto um pouco mais de perto. E eu não sei se todo mundo sabe, né? O Intel, que é onde eu trabalho, é uma faculdade e a gente também tem cursos executivos com empresas. Então, a gente tem esse programa de desenvolvimento B2B, Middle Management e C-Level. Então, a gente acaba acompanhando bastante também o desenvolvimento das empresas, essa necessidade de desenvolvimento. Uma coisa que eu tenho visto dando bastante certo é, primeiro, as pessoas definirem quais são as competências que elas querem desenvolver, tipo, estrategicamente, né, como empresa. E aí, a gente ter algum tipo de assessment, tipo, antes e depois. Pode ser um assessment é, que a pessoa declara, autodeclarado. Então, assim, o quanto eu sabia desse conteúdo antes versus o quanto eu sei depois. E isso dá para ver evolução. E aí, se você falou que aquilo é uma competência importante, acho que você consegue mostrar valor de, tipo, realmente a turma evoluiu ou não evoluiu. Ou ele pode ser um assessment
estruturado, assim, né? Tipo, não autodeclarado, mas quase uma prova, né? Um jeito de aplicar o conhecimento. Um exemplo aqui do curso de dados que a gente dá, né? A gente tem uma prova específica com aplicação em negócios do que a gente considera ser as competências básicas para dados em tomada de decisão. E aí a pessoa pode fazer antes e depois, e a gente medir esse delta, essa evolução de fato, acho que é um negócio positivo. Então, definir as competências e medir antes e depois, acho que é importante. É um jeito que eu vejo que está funcionando. E outro jeito é você tentar atrelar com experiências de aprendizagem mais ativa, né? Acho que a Ju e a Cami deram exemplos ali de aprendizagem personalizada, com base na necessidade da pessoa, que ela vai aplicar aquele conhecimento na prática, ou mesmo se você for estruturar um programa para o time, uma aprendizagem baseada em projetos, né? Em uma entrega no final do dia, também é um negócio interessante, né? Tipo, aqui nos cursos, os alunos fazem um plano de análise, por exemplo, e apresentam para a diretoria no final. Então, acho que ter esse tipo de entregável no final do programa é um negócio que gera bastante valor e ajuda a tirar um pouco da sensação, né? Será que eu estou investindo e está valendo a pena? E aí, tipo, quando você mostra o valor dessas coisas, aí eu acho que tudo que a Cami trouxe ali de cultura de aprendizagem, de fazer com que o time queira se desenvolver cada vez mais, etc., ajuda a gente a empurrar todo o resto que a gente não consegue mostrar exatamente quantos reais a empresa ganhou porque está desenvolvendo mais o time, mas sim, claro que está ganhando, não importa que você não consegue medir isso de forma tangível, né? Inclusive, Lucas, até exatamente isso que a gente está fazendo, né, com a Mindsight. Tipo, a pessoa agora acabou de fazer, né, o primeiro assessment e eles dão uma estrutura, né, em pilares para gente, com base nesses pilares que não tem certo e errado, né, não tem meu Deus, eu preciso ser o suprassumo, né, do raciocínio lógico. Isso vai depender muito do desafio, da cadeira que você tá. Mas conforme a pessoa determina esse objetivo que ela vai tratar dentro das mentorias, daqui a X encontros, porque muda de acordo com o programa, mas daqui a 6 encontros, 4 encontros, a gente vai fazer um novo assessment, entender se houve essa evolução. Então, de fato, é bem legal nesse sentido de provar que o programa em si está trazendo está sendo efetivo na prática no desenvolvimento dessas habilidades. Legal. E aí, gente, mais perguntas? A Luciane quebrou o gelo já, então vocês podem falar. Técnica de professor, assim, você fica em silêncio. Aí o Aí a gente constrangimento vai faz fazer alguém uma falar, hein? pergunta, então. Vai lá, se você quiser monopolizar, já que a galera tá tímida, Não, porque tá todo mundo em silêncio, então eu quero aproveitar, né? manda Então, bala. tive evidência aqui, né? Vocês falaram sobre o engajamento, acho que foi a Ju, né, até que falou, né, sobre o desafio. Hoje, compartilha com a gente, a Cami também, né, Lucas? Vocês deram vários insights aí super bacanas. Como manter esses líderes engajados? Ou é um negócio difícil? Fala aí, como é que faz isso? Olha, eu acho que o principal ponto é que quando a gente está tratando de aprendizado de um adulto, né? O adulto, ele não aprende porque a gente manda. Se eu falar assim, olha, isso é muito importante, vai lá e aprende, não vai, não é que nem, né, na escola. Tá lá o professor falando e a gente precisa fazer, e mesmo assim tem uma avaliação, né? A gente faz com uma intenção muito clara do que a gente vai ganhar. Então, o adulto é a mesma coisa. A nossa ideia de mudar para essa personalização foi muito nesse sentido. A gente acredita que a pessoa se engaja, o nível de engajamento vai no nível de benefício que ela vê daquilo que ela está fazendo. Se ela não vê benefício, ela não vai se engajar. Então, eu preciso que ela entenda que aquilo de fato vai ajudar ela a desenvolver algo que ela acredita que é muito importante. Então, não sou eu que estou falando. Ela fez o assessment, ela conversou com o seu gestor, ela combinou o jogo e ela vai fazer então, porque ela entende que ela tomou essa responsabilidade. E tem um outro ponto, né? Então, dentro dessa linha, né, de que a gente precisa, para manter engajado esse líder, e não é como criança, é justamente conseguir dar o benefício no fim da linha, assim, sabe? Então, olha, você está fazendo isso porque você é um talento muito importante para a gente realmente quer reter você muito aqui dentro. O seu gestor tem que estar muito engajado com a iniciativa, que é o segundo ponto que pode perder. Às vezes a gente tem como RH um caminho de ir direto na pessoa. Eu vou lá e chamo, Lu, tem um programa aqui de mentoria, eu tenho uma palestra, vem participar.
o seu gestor não sabe, não entende por que está fazendo, não foi envolvido, ou seja, o benefício não vai ser claro. Você vai falar para ele lá na avaliação, cara, mas eu fui super engajada, participei de um monte de comunidade, ele não viu. Então, aqui a gente também tenta envolver o máximo os gestores do HRBP dentro desse processo de co-construção para que ele consiga dizer para você, olha, não, eu estou contigo, eu acredito que realmente isso vai trazer benefícios, a gente vai escolher juntos esses objetivos de aprendizagem e dar clareza do que pode ser esse ganho no final, né? A gente tem ido muito por esse caminho e funcionou, assim, no ciclo passado, na experiência que a gente teve, de envolver cada vez mais a liderança, de trazer esse olhar personalizado, a gente fez um MVP, né, no ciclo passado. Foi onde a gente viu muito mais claro dos dois lados, muito menos quebra, né, de pessoas. Na verdade, a gente só teve quebra de um, porque foi, enfim, turnover. Mas das demais pessoas, do início ao fim, muito engajados com o programa. Em programas que a gente fez trilhas mais generalistas, essa quebra foi bem mais muito mais expressiva. E o grande diferencial era esse, não era específico, né, o conteúdo que estava ali, e o líder não tinha sido ativamente conectado com a iniciativa. Então, a gente tem apostado que esses dois pontos vão ajudar a gente a garantir um engajamento mais alto, assim. Júlia, vocês querem falar? Depois eu Ah, tá. dou. Não, eu vou dar só meus 2 centavos aqui pra isso, tá, gente? Lu, uma coisa, eu sou da Coru, tá, gente? Desculpa, tô aqui de intrometida mesmo. A gente É, mas um conceito que a gente usa muito é o moments that matter, né? Que são os momentos que importam. O que que significa isso na prática? Eu ensinar alguma coisa que aquela pessoa precisa aprender e executar naquele momento. Então, assim, eu vou dar um treinamento de feedback. Qual que é o momento que eu vou fazer isso com a minha liderança? Eu vou fazer no meio do ano, sei lá, que a pessoa não está nem pensando em fazer isso? Ou eu vou fazer isso no momento do ciclo de avaliação que ela vai, com certeza, ali precisar dar um feedback? A chance dela estar atenta ao meu conteúdo, se ela for precisar usar aquele conteúdo imediatamente depois, é muito maior. Então, ela engaja porque ela sabe que ela vai precisar daquilo. Óbvio que poxa, seria muito melhor se todas as lideranças dessem feedback ao longo de todo o ano, né? E fizessem a agenda do líder que a Cami falou ao longo de todo o ano e em todos os momentos isso fosse importante. Mas eu acho que é legal a gente ter em mente, assim, sempre que eu for ensinar alguma coisa, esse é o momento dessa liderança. Ela está interessada nisso agora? Ou a gente está no final do ano, ela precisa bater a meta, fechar o orçamento, pensar no ano que vem, lá, 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 lá. Então, esse momento, ele é muito importante, assim, para garantir engajamento. São esses meus 2 centavos que eu vou deixar para A você. Ludmilla também tá com a mão levantada depois. Se ela quer. Se é outra pergunta, se tem a ver com essa. Não, é sobre uma outra pergunta, se você quiser Então deixa eu fechar só, essa. deixa eu só É, fechar essa, então. tá. Só para complementar aqui, tá? Essa agenda do líder que a gente desenhou aqui na XP, ela é justamente calendariza alguns processos. Então, por exemplo, construção de orçamento, que a gente estava falando agora, em outubro, começa a acontecer em outubro e vai até dezembro aqui na XP. Não adianta eu chamar um líder para dar um treinamento de recrutamento no final de outubro. Ele vai querer, tipo, tacar o computador na minha cabeça e falar, não vou. Então, o timing é muito importante e depois a qualidade do recrutamento. Teve uma vez que eu ouvi de um líder, não era da XP, era numa mesa redonda e tal, ele falou que o que mantém a vaca no pasto é a grama e não a cerca, né? E eu fiz muito sentido, assim, porque realmente a qualidade do que você está oferecendo para a pessoa que vai fazer ela se engajar cada vez mais. E acho que esse é um grande ponto. Em contrapartida, né, é muito importante ter alguns incentivos e a gente também usa alguma gestão de consequência para líderes que não vão em coisas que são básicas, que a gente estabelece que são obrigatórias para todos os líderes, tá? Então tem um pouco de acho que o timing é o principal ponto. Depois junto com qualidade, acho que esses são os dois principais pontos, e também você combinar a regra do jogo desde o começo, em termos de gestão de consequência. Por exemplo, a gente só deixa os líderes recrutarem depois que eles passam por um onboarding básico e passam pelo treinamento de recrutamento e seleção, porque eu não quero que eu tenha um líder, né, que veio de fora ou que foi promovido a líder sem a competência de contratar e sem conhecer o método da XP, contratando errado, né? Ou contando só com a sorte para contratar. Então tem algumas coisas que são importantes para. E a gente já combina o jogo desde o começo. A gente fala, bom, então isso aqui é o que você vai precisar fazer para destravar algumas coisas aqui como líder.
e assim por diante. Mas acho que não é fácil, não, tá? Não é tipo, e com isso a gente tem engajamento de 100% dos líderes, não. Mesmo assim, é mega desafiador. É, porque ele tem, né, uma agenda toda complexa, né? Acho que não é fácil ser líder, né? Então, é, é um, é um ponto constante aqui de pensar o tempo todo em alternativas de como manter esse líder engajado. Bom, A Ludmilla, gente, né, tinha levantado a mão. Na verdade, a minha pergunta é em relação à metodologia, assim, né? Hoje a gente está montando também uma academia de líderes aqui e nossos líderes estão todos remotos, né? Então, de que forma vocês conduzem aí os treinamentos para não ficar só naquele processo de palestra, né? Então, se vocês utilizam alguma outra metodologia para manter ali conectado realmente a liderança no treinamento. Porque o Boa. remoto é desafiador por si só, né? Muito, muito. Uma coisa que, aí assim, até indo contra o que você está falando, né? A gente, né, acredita muito no presencial para os treinamentos, então a gente sempre não, né? Mas boa parte dos treinamentos a gente oferece uma agenda de estudos antes, mas traz os líderes para algum tipo de discussão presencial. E aí a gente é bem estratégico para não trazer o líder para o presencial só para, né, expor algum conteúdo que ele poderia ter consumido no online ou no assíncrono e etc. É, Mas quando é assíncrono, a gente já fez algumas vezes pelo próprio Teams, assim, ou Zoom, quebra de sala, discussão, pensar numa agenda em que tem um momento previsto para discussão, para troca de experiência, para, né, falar de um caso fictício, mas baseado num caso real, para, né, aplicar as coisas que a gente está buscando desenvolver. Tem ferramentas, mas eu acredito no presencial como uma potência aí para o desenvolvimento, né? Até para construção de relação. É difícil bater. não, total. Isso é engraçado. Tipo, é a mesma coisa. A gente é uma faculdade de tecnologia e a gente é presencial, 100%. Porque, cara, é diferente a experiência de aprendizagem presencial, por mais que tenham várias ferramentas legais. Agora, por exemplo, nosso programa de capacitação dos docentes, né, que é metade mais ou menos do time aqui, ele é 100% online. Apesar da gente ser 100% presencial, mas é porque professor tem uma característica de trabalhar em vários lugares diferentes, normalmente, e aí é uma dificuldade, né, de a gente juntar sempre o time, a gente entendeu que seria, tipo, o pior modelo costuma ser o híbrido, né, ou você vai tudo para um lado ou tudo para o outro, né, porque o híbrido causa experiência ruim para todo mundo ali, normalmente. E acho que esse ponto da câmera é super importante, assim, cara, de juntar as pessoas tem que ser para juntar as pessoas, assim, não dá para juntar para ficar passando conteúdo. Esse ano aí tava num super hype o SXSW, né? Um dos papos que rolou esse ano, inclusive na comunidade, foi sobre isso. Eu fui no SXSW também. Cara, as melhores palestras, assim, tipo, muito profundas, super legais, duravam 30 minutos. Então, assim, quem é profundo, traz bastante conteúdo e vai trazer referência, consegue fazer isso rápido. E aí, assim, beleza, faz um momento de conscientização rápida e depois troca de experiência, produção entre o time. Isso funciona tanto no online quanto no presencial, né? Porque senão fica um negócio muito boring mesmo. Eu concordo com vocês. Legal, gente. Temos mais alguma pergunta? Ou não? Tá todo mundo satisfeito já? Só tá tudo tranquilo de perguntas. Bom, gente, eu vou aproveitar que a gente está chegando no finalzinho do tempo. Eu queria ouvir um pouquinho aí de vocês, recados finais, Ju, Cami, aprendizados aí que vocês estão tendo nessa função aí de cuidar do desenvolvimento, se vocês têm algumas dicas de Legal. bolso para a gente fechar. Eu acho que o principal ponto, assim, é que não tem fim, né? Sempre vão ter coisas, obviamente, para as pessoas aprenderem, e sempre vão ter coisas novas para a gente testar, implementar em termos de formato, engajamento, temas, conteúdo, né? Então, acho que é uma das coisas que mais me encanta e me desafia nesse escopo. Eu acho que é o que a gente sempre tem que buscar, principalmente, né, nesses fóruns de troca e etc., né? Trocar o que dá certo, o que funciona, o que não funciona,
porque são infinitas possibilidades, né? Eu acho que esse é uma realidade, assim, do nosso escopo, assim, de desenvolvimento de líderes. A gente pode desenvolver os líderes, né, de formas diferentes e né, para tentar alcançar um mesmo objetivo. Então, é, manter essas nossas formas de troca, de teste, de compartilhamento de informações, porque o trabalho ele é contínuo e não tem fim. Total, acho que conectando aqui com a Cami, de fato, dentro dessa posição, né, e de criar programas de desenvolvimento, para mim, as duas coisas que eu vejo que fez muita diferença, para além de tentar sempre, né, aprender, estar atento com o que está acontecendo no mercado e atento com como adaptar essas melhorias nos programas que a gente tem hoje em dia, assim. Todo fim de um programa que eu faço, eu rodo um momento de feedback bem profundo, não só de dados em si, mas de ouvir o que as pessoas têm a dizer e chamar outras lideranças para contribuir. E eu acho que fez com que, ao longo do tempo, quase sempre não é a mesma coisa, assim. Todo ciclo a gente adapta e melhora e evolui de alguma forma. E eu acho que essa disposição e abertura para entender que a gente tem que estar continuamente adaptando, melhorando, tirar um pouco, né, essa necessidade de achar que a gente vai fazer e está perfeito e nunca mais vai precisar mexer, e entender que é um processo de evolução, assim como a cultura que está sempre se transformando, os processos que a gente está fazendo também vão se transformar continuamente para se adaptar às necessidades do negócio, a cultura que se transforma e a gente precisa falar de novos desafios, novos cases, novas situações. Então, acho que implementar também esse olhar de aprofundar o problema e continuamente revisar os programas para tentar se adaptar, eu acho que é uma outra dica que eu dou para a gente conseguir ser mais assertivo naquilo que a gente tem produzido. Maravilha, fechamos então, pessoal. Muito obrigado, Lucas, né, pelo seu tempo novamente. Semana que vem estamos juntos no próximo Bench. Ju, Cami, obrigado pelo tempo de vocês, por ter aceitado o convite, né? E logo em breve, quem sabe, eu mando mais aí um convite para vocês. Espero que a gente Obrigada. consiga acertar as agendas aí. Pessoal, se tiver algum outro tema que vocês queiram discutir, coloca lá na comunidade, pode me chamar no privado, né? Eu que cuido toda ali da comunicação, da agenda, de entradas ali da nossa comunidade. Obrigado pelo tempo de vocês. Até a próxima live.